Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, uma mensagem bem prática sobre convites. O poder que um convite tem. O poder que um convite tem de mudar a vida de uma pessoa. Muitas coisas importantes que acontecem nas nossas vidas, elas acontecem a partir de convites que a gente recebe. Convites que a gente aceita, pode ser positivo, pode ser negativo, mas os convites normalmente marcam algum tipo de mudança na nossa vida. Eu lembro que há 16 anos atrás, eu aceitei um convite da minha vizinha de participar de um curso numa igreja lá na cidade de Belo Horizonte, que veio a ser o seminário que eu frequentei e aonde eu formei em teologia. E foi por causa de um convite que eu não queria muito aceitar. Na época eu era muito novo e tímido, e fiquei pensando, vou num lugar que eu não conheço ninguém, com gente que eu não vou conversar, só adultos lá no meio. Eu tinha nessa época 15 anos de idade, e eu aceitei o convite. Isso mudou a minha vida. Eu fiz o curso de teologia lá, me formei em teologia, e as coisas que vão se desenvolver na minha vida a partir disso acontecem porque eu aceitei um convite. Há 7 anos atrás, eu recebi outro convite, que foi o convite de vir para essa igreja aqui, de vir para a cidade de São Leopoldo, mudar para o Rio Grande do Sul e começar o meu trabalho, o meu ministério pastoral aqui na cidade de São Leopoldo. E porque eu aceitei esse convite, não só a minha vida mudou, como a vida da maioria de vocês que está aqui também, naquilo que se refere à questão de igreja. Vocês estão aqui hoje, com algumas exceções, mas 75%, 80% de vocês que estão aqui hoje estão aqui a partir dessa situação. E aí a gente não tem ideia de como é que as coisas poderiam ser se eu não tivesse recebido esse convite, eu não tivesse aceitado esse convite. Convites mudam a vida da gente. Aliás, se você está aqui nessa noite, isso é por causa de um convite. Você está aqui, se você existe nesse mundo, se você está vivendo agora, é porque um dia alguém, minutos ou horas antes de você vir a existir, convidou outro alguém para fazer alguma coisa em um determinado lugar, e aí, pá, você existiu. Você existe por causa de um convite. Você existe por causa que alguém disse sim a um convite de alguém. Aí cada um vai ter a sua história de início de existência. Algumas das melhores coisas que acontecem na sua vida acontecem porque você aceita um convite. E algumas das coisas mais desagradáveis, infelizes que acontecem na sua vida também acontecem porque você aceita algum convite. E um convite que talvez você não deveria ter aceitado. Convite é uma coisa poderosa. Na verdade, um convite pode mudar a sua vida. Convite é um momento de definição. E eu queria que a gente pensasse sobre isso. Você tem o poder de mudar a trajetória da vida de alguém através de um convite. E às vezes a gente não se dá conta da extensão disso, do impacto que isso causa na vida de alguma pessoa, assim como às vezes a gente não se dá conta de como que isso acontece na nossa vida, porque a gente vai vivendo no automático e não pensa sobre o início das coisas, a origem das coisas, o porquê que a gente faz o que faz, vive do jeito que vive, ou toma as decisões que a gente toma. Eu mesmo faço da coisa principal da minha vida tentar melhorar um pouco a vida de vocês a partir de convites. É isso que eu faço quase todos os domingos aqui. Eu venho, falo alguma coisa da palavra, leio um texto com vocês, tento trabalhar alguma questão prática da vida e faço um convite para você. De você pegar isso que eu falei e tentar aplicar de alguma maneira na sua vida, tomar alguma decisão, fazer alguma mudança, ou continuar seguindo firme em algumas decisões importantes que você já tomou na vida de você, na sua vida. Agora, há pouco mais de 2 anos atrás, eu aceitei um outro convite que mudou o meu pastorado e mudou também a trajetória da igreja, da nossa igreja aqui. Eu aceitei um convite
do Pezzini. Alguns de vocês conhecem ele, ou conheceram por causa de algumas aulas ou cursos que ele já deu aqui, de participar de um encontro de pastores na cidade de Curitiba, onde o tema era trabalhar a questão da igreja numa outra perspectiva, de uma outra maneira, numa dinâmica mais eficiente, de uma dinâmica mais contemporânea, uma dinâmica mais bíblica na questão da contextualização. E porque eu aceitei esse convite, uma série de outras coisas mudaram na nossa igreja também. E provavelmente você está aqui hoje, e aí talvez 60% das pessoas que estão aqui hoje, estão aqui a partir de mudanças e de decisões que nós tomamos como igreja por causa desse convite que foi aceito. Eu lembro que quando eu fui na casa do Wagner e da Aline a primeira vez, e que eles convidaram a gente para lá, eles estavam querendo vir para a igreja, já tinham participado de alguns cultos aqui, e aí quando a gente estava conversando com o Wagner sobre a igreja, ele virava e falava assim, a igreja é diferente. Falou isso umas 8 vezes, 10 vezes durante o jantar. A igreja não sei o que, é diferente. Eu lembro que eu e Sabrina saímos de lá, Sabrina virou para mim e falou assim, afinal, diferente é bom ou ruim? Pensei comigo, deve ser bom porque ele está querendo vir para cá. E de fato, nós somos uma igreja diferente. De fato, as coisas que a gente faz aqui, as coisas que a gente se propõe a fazer aqui, elas são diferentes daquilo que a gente vê acontecendo na maioria das igrejas, na maioria das estruturas religiosas. Nós queremos ser intencionalmente uma igreja diferente. Tudo que a gente faz aqui tem como foco transmitir a verdade da palavra de Deus de uma maneira prática, relevante e contextualizada, do jeito que as pessoas têm vivido a sua vida no dia a dia. Quando a gente pensa sobre as coisas que a gente faz na igreja, quando a gente pensa na maneira como a gente organiza a nossa liturgia, quando a gente pensa na maneira como a gente escolhe as canções que a gente vai cantar, as mensagens, os estudos, tudo isso é pensando também que nós temos um compromisso de alcançar, de alguma maneira, pessoas que estão ou desigrejadas, por não serem cristãs, ou por sendo cristãs, sofrer algum tipo de desilusão na sua igreja, ou que desejam viver algo mais profundo, algo mais sério, voltado para aquilo que Jesus apresenta para a gente. E quando a gente se organiza como igreja, nós nos organizamos intencionalmente para a gente poder fazer isso. É assim que a gente pensa igreja. Falamos um pouquinho ontem sobre isso, quando a gente estava falando sobre a questão da igreja missional. Hoje, graças a Deus, nós temos uma ótima equipe musical, que a gente consegue ter música boa, de qualidade, bem tocado, que gera um ambiente gostoso de adoração, de louvor a Deus, de reflexão nas letras que a gente tem. Nós temos pessoas dedicadas que cuidam da igreja nos bastidores, que às vezes a gente não vê, não sabe como direito que as coisas acontecem, surgem, se organizam, mas a gente tem pessoas que têm se dedicado a fazer daqui um ambiente cada vez melhor, para que o ambiente possa ser acolhedor, o ambiente possa ser receptivo. Nós temos atividades semanais e mensais relevantes, a gente tenta reorganizar a igreja, como a gente já mudou uma série de coisas, a maneira como a gente fazia os nossos estudos bíblicos, etc., de maneira a ser mais eficaz, mais relevante, mais claro, mais interessante para as pessoas que vêm participar e prático na vida de cada um que vai viver a sua semana ou o seu mês. Temos uma liturgia prática, uma liturgia enxuta, um culto que não demora 2, 3 horas, mas a gente tenta ser prático e direto nas coisas que a gente faz para não ser cansativo e a gente conseguir fazer tudo necessário nesse tempo que a gente tem aqui. E assim, cada coisa da nossa igreja a gente vai tentando organizar para que cada pessoa, seja a gente que já está aqui, sejam as pessoas que a gente gostaria que estivesse aqui com a gente,
possam crescer no seu relacionamento com Jesus de maneira prática e de maneira eficaz. É assim que a gente pensa igreja, quando a gente organiza, quando a gente direciona as coisas do jeito que a gente tenta direcionar. Tirar os obstáculos para que as pessoas possam ter um relacionamento com Jesus. Essa era a preocupação da igreja primitiva. A primeira reunião administrativa da igreja que a gente tem registrado na Bíblia, em Atos capítulo 15, ela foi uma reunião para definir como é que eles iriam se organizar para as pessoas que estavam para chegar na igreja. Aquelas pessoas que não faziam parte do grupo de judeus, discípulos de Jesus, que tinham andado com ele aquele tempo, que tinham sido chamados por Jesus, ou que tinham se convertido ali no primeiro momento da pregação, grupos de pessoas que eram diferentes daquele grupo que era chamado de igreja. Então no capítulo 15 de Atos, eles se reúnem para decidir a respeito da circuncisão. Naquela época, se um homem queria se tornar seguidor de Jesus, ele tinha que fazer uma microcirurgia extremamente desagradável, sem anestesia, sem asepsia, sem instrumentos de precisão de corte, onde um dos registros dessa prática da circuncisão no Antigo Testamento diz que quando uma cidade praticou a circuncisão, no terceiro dia eles estavam tão maus de febre e inflamação que 2 homens entraram na cidade e mataram todos os homens e os soldados, inclusive, daquela cidade. Então você imagina o obstáculo que era para uma pessoa aceitar Jesus naquela época. Eu acho que para mim e para você foi muito mais fácil do que a gente ter que passar por algum tipo de situação desagradável dessa. E os discípulos, eles reuniram porque isso tinha se tornado um obstáculo para as pessoas. As pessoas, elas começaram a gostar de Jesus, começaram a se interessar pela palavra que os discípulos falavam a respeito de Jesus, mas quando chegava nessa parte, o cara às vezes desistia, às vezes ele fraquejava. E é interessante que eles, dentro da reunião, eles estão debatendo, e aí Tiago, irmão de Jesus, ele se levanta e ele fala uma coisa durante a reunião que norteia a decisão que eles vão tomar e que precisa nortear as nossas decisões também. Lá no capítulo 15, versículo 19, Tiago diz: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. E essa precisa ser a tônica da igreja. É assim que a gente precisa ser em relação às pessoas que estão querendo Deus, as pessoas que estão sentindo falta de Deus, as pessoas que estão sentindo dentro de si necessidade de ter algo mais do que simplesmente aquilo que eles têm tido na vida deles. E quando a gente organiza a nossa igreja, a gente tenta organizar a nossa igreja dessa maneira aqui. Como que a gente pode ser uma igreja que não coloca dificuldades para as pessoas que estão desejando chegar-se a Deus? Esse é o pensamento que a gente tem em mente constantemente quando a gente toma as nossas decisões. Para isso, a gente precisa, às vezes, abrir a nossa cabeça. A gente precisa pensar um pouquinho diferente daquilo que a gente é acostumado a pensar. A gente precisa sair daquele jeito tradicional, porque às vezes a gente pensa que tradicional é o outro, mas na verdade, tudo que a gente faz se torna uma tradição a partir do momento que a gente não tem mais um propósito específico e claro de estar fazendo aquilo, e a gente faz simplesmente porque um dia deu certo. Porque um dia lá atrás a gente fazia dessa maneira e dava certo, então temos que continuar fazendo, apesar de que às vezes não está dando certo mais. Para isso, a gente precisa investir dinheiro para a coisa acontecer. A gente precisa melhorar os nossos instrumentos, a gente precisa melhorar o nosso ambiente, a gente precisa ter cadeiras melhores, que alguns não fiquem balançando enquanto estão me ouvindo aqui na expectativa da cadeira segurar mais um pouquinho até terminar o culto. Olha para o relógio e pensa, não, mais 20 minutos deve terminar, e aí eu estou livre de riscos dessa vez. A gente precisa investir dinheiro para isso. Para isso, a gente precisa investir os nossos talentos. A gente precisa pegar aquilo que Deus nos deu, que nós somos,
que a gente às vezes nasceu ou a gente desenvolveu isso ao longo da nossa vida e colocar à disposição para tirar obstáculos que às vezes estão impedindo as pessoas de conhecer a Deus. Para isso a gente precisa investir o nosso tempo. Para isso a gente precisa dedicar parcelas de tempo da nossa vida intencionalmente para a gente poder continuar construindo uma igreja que seja diferente daquilo que não tem alcançado as pessoas hoje em dia. Nós queremos ser uma igreja que você possa virar para o seu amigo, para o seu familiar, para o seu colega de trabalho e dizer: você precisa vir à minha igreja. Você precisa conhecer a minha igreja. A gente quer ser esse tipo de igreja. A gente quer ser assim. E aí, lá em João capítulo 1, é o texto que a gente vai trabalhar, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão da importância do convite. João capítulo 1, no versículo 43, é o momento que Jesus está chamando algumas pessoas para caminhar com ele, para se tornarem discípulos dele. E aí diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia quando encontrou Filipe e disse-lhe: siga-me. Convite. Jesus faz um convite para Filipe. E esse convite de Jesus, uma vez aceito por Filipe, muda a vida de Filipe. Mas olha só que interessante. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, uma cidade que ficava no norte de Israel, próximo do mar da Galileia. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Resposta de Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí o que Filipe fala para o Natanael: venha e veja. Ele faz um convite. Naquela época, Nazaré era considerada a pior cidade da pior região de Israel. As pessoas que viviam em Nazaré, que eram da cidade de Nazaré, normalmente eram consideradas pessoas totalmente irrelevantes na cultura judaica da época. Não tinha ninguém famoso de Nazaré, não tinha nenhum estudioso importante da Bíblia de Nazaré, nenhum teólogo tinha saído de Nazaré, nenhum rabino da época tinha vindo de Nazaré, nenhum membro do sinédrio judaico tinha vindo de Nazaré. Então, quando o Natanael pergunta para Filipe sobre isso, ele está falando dentro de um contexto de preconceito que ele tinha sido criado nesse contexto. Pergunto para você: quantas vezes você já não ouviu, falando sobre a igreja, essa mesma frase aqui? Igreja? Pode vir alguma coisa boa da igreja? Pode ter alguma coisa boa lá? Normalmente as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente convive, têm da igreja o mesmo tipo de preconceito que Natanael tinha de pessoas de Nazaré. Eles acham que nada bom pode vir da igreja, que a igreja é um lugar, às vezes, de pessoas alienadas. E às vezes é, por isso a gente quer ser diferente. Às vezes eles falam que igreja é lugar de pessoas preconceituosas. Às vezes é, por isso a gente quer ser diferente. Eles acham que igreja é local onde pessoas que não refletem, que não estudam, que não leem, que não pensam sobre as coisas da vida se encontram. Às vezes é, por isso a gente quer ser diferente. E aí quando Filipe chega para Natanael e fala com Natanael sobre Jesus, e o Natanael fala: será que pode vir coisa boa de lá? Ele fala: eu quero te fazer um convite. Vem ver você mesmo. Vem participar. Vem ouvir Jesus. Vem tentar perceber que esse preconceito seu não se sustenta na realidade daquilo que eu já estou experimentando. Um convite que mudou a vida de Natanael. No resto do texto, se você ler, você vai perceber que Natanael ele se encontra com Jesus, e o encontro de Natanael com Jesus, ele é o que normalmente acontece quando as pessoas se encontram com Jesus. Transforma a vida de Natanael.
Não é isso que a gente quer para as pessoas que a gente ama. Não é isso que a gente quer para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas que a gente convive no dia a dia. E às vezes a gente fala da igreja e a gente pensa assim, eu não vou falar. Porque a pessoa é cheia de preconceitos, a pessoa tem uma série de razões para não participar. Talvez ela vai achar que eu sou um fanático também, talvez ela vai me colocar nesse pacote dos preconceitos que ela tem. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de mudar a vida das pessoas com um convite. Vem ver, vem experimentar, vem para conceito sobre as coisas. No mês de março, nós vamos ter uma ótima oportunidade para a gente exercitar esse tipo de coisa. No mês de março, nós vamos ter uma série de mensagens, cujo título vai ser o valor de investimento. Tem muitas coisas na existência, na vida, que elas têm um valor de investimento. Que elas são valiosas, que vale a pena você investir, porque você vai ter um retorno maior do que o investimento que você faz naquilo ali. A pergunta é, você é uma dessas coisas? Você é uma pessoa que, se for investido em você, você dá um retorno acima daquilo que é investido em você? É sobre isso que a gente vai falar no mês de março. Eu vou pegar a parábola dos solos, onde Jesus ele apresenta 4 tipos de solos, e a gente vai trabalhar nos 4 domingos de março questões como essas. Essas questões tiram o nosso valor. Essas questões tiram a possibilidade da gente dar qualquer tipo de retorno no investimento que é feito. E quando Jesus ele fala sobre isso, ele fala até do próprio investimento da palavra. Ele fala até do próprio investimento que ele estava fazendo, morrendo no lugar de pessoas que às vezes, por ignorância, instabilidade, medo, ansiedade ou avareza, pegam o sacrifício de Jesus e desperdiçam ele. E perdem isso. Essa vai ser uma boa oportunidade para você convidar pessoas, porque mesmo que você convide pessoas que não acreditem em Jesus, não acreditem na Bíblia, ele vai achar interessante e útil aquilo que ele vai ouvir aqui durante esse mês. Porque esses princípios aqui, eles valem não somente para a vida espiritual da gente, mas para todas as áreas da vida da gente. Quando a gente tem esse tipo de situação agarrada na vida da gente, a gente não consegue avançar no nosso emprego, a gente não consegue avançar nos nossos relacionamentos, a gente não consegue avançar na nossa família, a gente não consegue avançar em nada. A gente perde o valor de investimento. E a gente não consegue avançar no reino de Deus. A gente não consegue fazer com que o Evangelho produza os frutos dele em nós. Que a mensagem caia no nosso coração e morra ali. E a Bíblia diz como que a gente pode evitar isso na nossa vida, em todas as áreas. Então, no mês de março, eu queria que você convidasse alguém ou algumas pessoas para participar desse tempo que a gente vai ter aqui. Eu queria te incentivar a trazer pessoas à igreja com você. Nesse mesmo jeito que o Felipe falou para o Natanael. Vem ver. Cara, eu sei que você pensa isso e isso sobre igreja. Mas vem ver, vem ouvir, vem participar. Quando nessa semana ou esse mês, alguém vier reclamar sobre a vida com você, e eu aposto que isso vai acontecer, porque nós somos reclamões por excelência, eu queria que você virasse para a pessoa e falasse assim, sério que você está passando por isso? Você devia vir à igreja comigo na próxima semana. É sério que você está vivendo essas dificuldades? Queria que você fosse comigo na igreja domingo. Um convite. Nós queremos ser uma igreja que essas pessoas amem participar, que essas pessoas gostem de estar, que essas pessoas percebam que existe relevância prática
para a vida delas. Como a gente tem percebido isso na vida da gente. Como a gente já consegue experimentar esse tipo de coisa no nosso dia a dia. E nós queremos ser pessoas que se preocupam com as pessoas que estão precisando de Deus. Acima, às vezes, do nosso orgulho ou do nosso medo de rejeição, porque às vezes a gente não convida uma pessoa simplesmente porque a gente acha que ela vai negar e vai taxar a gente de todos aqueles preconceitos que ela tem com a igreja, e isso pode fazer um mal para a gente vai ficar triste, desmoralizado, ou qualquer coisa relacionada com isso. Mas nós somos uma igreja que se preocupa com as pessoas. E se preocupar com as pessoas significa que você vai até mesmo abrir mão do seu orgulho ou da sua vergonha para tentar investir na vida de alguém. Para tentar, talvez, com um convite, mudar a trajetória de uma pessoa. E aí eu queria que a gente terminasse com essa pergunta. Você sabe a diferença que você pode fazer na vida de uma pessoa através de um convite? A resposta é não. Você não tem ideia do que você pode mudar na vida de alguém. Você sabe o que você pode impedir de mudança na vida de alguém se você se nega a convidar a pessoa? Também não. A gente não tem como saber. Porque a dimensão disso foge da nossa capacidade de entender. Volta e meia eu encontro pessoas que comentam de terem ouvido o evangelho de pessoas que ouviram de pessoas que ouviram de alguém e que essa pessoa não tinha a menor ideia de que toda essa coisa já tinha acontecido e influenciado a vida de tanta gente assim. A gente não sabe a amplitude que um convite tem. O que a gente sabe é que convites mudam a vida das pessoas. Mudou a nossa vida. A maior parte das coisas importantes na nossa vida aconteceram por causa de um convite. Se você conhece Jesus hoje, é porque alguém convidou você a conhecer Jesus. E eu tenho certeza que quando você lembra dessa pessoa que te convidou a conhecer Jesus, você não pensa nela como uma pessoa chata ou inconveniente que ficava te incomodando com um papo de religião. Você lembra dessa pessoa com gratidão. Você lembra dessa pessoa com um sentimento de alegria. Porque, puxa, que bom que ele me fez esse convite. Porque mudou a minha vida. É assim comigo. E alguém, provavelmente no seu futuro, vai ser grato a você, porque você separou um tempo da sua vida para convidar ele, para mudar a história da vida dele. Você tem o poder de mudar a trajetória da vida de alguém a partir de um simples convite, ou de uma série de convites. E às vezes não só dessa pessoa, você vai mudar a história da vida do filho dessa pessoa, do neto dessa pessoa, e por aí vai. E aí eu queria que a gente orasse, sentado mesmo, por essa ou essas pessoas que talvez vieram à sua mente enquanto a gente estava refletindo nessa mensagem nessa noite, que você percebe que precisa de um convite para mudar de vida. Eu vou orar aqui e que você orasse aí também e falasse o nome dessa pessoa para Deus. Falasse: Deus, quero convidar fulano, ciclano e beltrano. E a gente cantou uma das músicas aqui agora há pouco sobre quebrantado. E aí o Felipe falou sobre a questão do o quebrantar é o coração ficar aberto. A Bíblia nos diz que Deus quebranta os corações. Então vamos orar para que Deus quebrante o coração dessas pessoas que você vai convidar, que talvez hoje estão com o coração endurecido, hoje estão cheios de preconceitos como Natanael, hoje te daria uma resposta dura, como foi essa resposta aqui, mas porque o Felipe não desistiu, ele mudou a vida do Natanael. Natanael, que não seria ninguém, que a gente não teria a menor ideia da existência dele, teria sido mais uma pessoa a passar pela terra, ele se tornou um discípulo de Jesus, registrado na Bíblia e que influenciou a vida de muitas pessoas. Vamos orar? Deus, nós
queremos colocar diante do Senhor o nosso desejo, o nosso interesse por pessoas, várias pessoas, e pessoas que a gente está pensando o nome delas agora, nesse tempo que a gente está tendo aqui. Nós desejamos, Deus, ser relevantes na vida das pessoas. Nós queremos que através da gente a Tua palavra de salvação, de amor, de cuidado, de transformação, de restauração, possa chegar na vida dessas pessoas. Às vezes a gente tem impedimentos e às vezes a gente cria impedimentos para que as pessoas conheçam o Senhor. Nós queremos ficar livres e desembaraçados desse tipo de coisa, para que a gente não deixe, Deus, de mudar e participar da mudança da vida de pessoas. Às vezes por causa de um simples convite que a gente não tem coragem de fazer. Nos dá coragem, nos dá direcionamento. E nós pedimos que o Teu Espírito vá à nossa frente para quebrantar o coração dessas pessoas. Para que elas possam aceitar o convite. Para que elas possam vir e ver aquilo que o Senhor está fazendo na vida da gente. Aquilo que o Senhor está abençoando a vida da gente. De maneira que elas possam ser transformadas também, Deus, como o Senhor está transformando a gente. Como o Senhor está ajudando a gente. Possam ser salvas como o Senhor está salvando a gente também. Por isso nós oramos e pedimos ao Senhor, reconhecemos que quem faz todas essas coisas é o Senhor. O que a gente pode fazer é um convite. Ajuda a gente a ter coragem para fazer isso, Deus. Nós oramos ao Senhor com essas pessoas em mente, no nome de Jesus. Amém.